TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Olá. Tenho que me aproximar mais, não é? E subir. Baixinha, a voz e a pessoa. Obrigada, João. Ora, queria agradecer-vos por estarmos aqui juntos. É com muita alegria que vamos falar hoje sobre esperar e confiar. Vamos perceber um bocadinho o que é isto de esperar e confiar no Espiritismo. Obrigada. E vamos começar pelo nosso Evangelho, pelo poder de fé, que os próximos slides vão ser do ponto 1 ao ponto 3. Passagens essas que nós já conhecemos tão bem, mas que elas realmente fazem todo o sentido, não poderia ser outra passagem para este tema. Quando Jesus foi para junto do povo, um homem aproximou-se dele e, pondo-se de joelhos a seus pés, disse-lhe: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Eu apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazai aqui esse menino. E Jesus, ameaçando o demónio, o fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então, os discípulos vieram se encontrar com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que nós não podemos expulsar esse demónio? E Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passaria, e nada vos seria impossível. E agora vem Kardec nos ajudar um pouco. Num bom sentido, é certo que a confiança em suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não podem fazer quando se duvida de si mesmo. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, em uma palavra, a má vontade, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são tantas outras montanhas que barram o caminho de qualquer pessoa que trabalhe pelo progresso da humanidade. A fé segura, a fé raciocinada, proporciona a perseverança, a energia e os recursos que permitem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. A fé vacilante, por sua vez, traz a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam aqueles que devemos combater, os nossos adversários. Ela não procura os meios de vencer, porque ela não acredita que possa vencer. Aqui é um bocadinho, eu não sei se vocês são do time dos desportistas, mas eu não sou. E, portanto, se eu não vejo a meta ao fundo da linha, eu já me quero sentar. E aqui é um bocadinho isto que o Evangelho nos está a dizer, ou seja, se nós temos uma fé vacilante, se nós não vemos ao longe o percurso, até onde nos vai levar, nós possivelmente vamos parar ou vamos abrandar mesmo, não é? E eu trago-vos esta imagem do Nokia, que é para quando vocês pensarem em fé segura, ou seja, em fé robusta, pensem também, associem esta imagem, porque este Nokia, este telemóvel, não sei se vocês, algum de vocês teve, mas ele era indestrutível, foi considerado indestrutível porque ele superava tudo, ele caía várias vezes e ele estava ali sempre impecável para mandar mensagens, para fazer chamadas, portanto é assim que deve ser a nossa fé robusta, porque na realidade o caminho não é fácil, nós sabemos disso, não é? Estamos num mundo de provas e expiações. Portanto, quando falarmos em fé robusta, vamos tentar ser aqui um bocadinho como este Nokia, que é tão conhecido pela sua robustez. Para além disso, também acho que esta passagem fala um bocadinho sobre o facto da religião estar cada vez mais enraizada à ciência, ou seja, esta fé segura é a fé raciocinada, é a fé que perdura a todas as questões que possam existir, não é? Porque ela tem resposta, ou seja, como a Allan Kardec nos vem dizer,
tudo é lícito de entender. Se nós não estamos a entender naquele momento, é porque possivelmente não estudamos ou estudamos pouco as leis divinas, ou então ainda não temos ciência avançada para tal. Continuando ainda, em outra acessão, entende-se como fé a confiança que tem na realização de algo, a certeza de se alcançar um objetivo, ou seja, uma meta, não é? Tal meta que eu falei há pouco. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento o objetivo que se almeja e os meios de a ele alcançar, de tal maneira que aquele que possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Tanto em um como em outro caso, ela pode fazer com que se realizem grandes coisas, muitas vezes coisas até que nós achamos impossíveis. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao seu objetivo. A fé duvidosa sente sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita suplantar com a violência a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo. E nós fomos vendo isto ao longo da história da humanidade, não é? Aliás, inclusive, se olharmos para nós, esta fé sincera e verdadeira é algo que nós vamos desenvolvendo. A criança, quando nasce, também começa a dar os seus primeiros passos apoiando-se e confiando nos pais. Depois, a seguir, vai para outros familiares, vai para a professora da escola, vai para os amigos, até ganhar confiança em si mesmo e, por fim, em Deus. Portanto, eu não sei vocês, mas eu ainda estou um bocadinho longe. Olhando, aliás, hoje, no estudo, percebemos que, para além de dizermos que somos aprendizes de espírita, na realidade somos aprendizes de espírita ainda não verdadeiros, portanto, vejam aqui o nível que nós ainda estamos. Mas a realidade é que isto é um aprendizado, portanto, nós havemos de chegar lá. Se calhar ainda só temos pequenos momentos do nosso dia onde a fé realmente é verdadeira e sincera. Se calhar nos outros todos não pensamos e não refletimos muito sobre a mensagem que Jesus nos veio trazer. Ao fazer esta palestra, eu fui pensando em várias lutas que poderiam aqui haver, em vários desafios que podiam, de alguma forma, treinar o nosso espera e confia. E eu trago aqui algumas de certeza que vocês já passaram, ou que vão passar, uma se calhar ou várias, não é? Eu quando fiz esta palestra pensei na pessoa, por exemplo, que está doente, ou num familiar que está doente, e que a pessoa tem de saber esperar e confiar. Pensei numa situação de acidente, em que a pessoa não sabe como é que está. Pensei em quem está na solidão. Pensei naqueles que aguardam um filho e que combatem a infertilidade. Pensei naqueles que aguardam por um emprego e ainda não o têm. E pensei naqueles que têm aqueles dias caóticos que todos nós temos e que a fé aqui fica muito, muito vacilante. Que lutas é que cada um de vocês tem? É isso que eu queria que vocês refletissem um bocadinho e que depois percebessem como é que estão a reagir a estas lutas. Será que estão a esperar e confiar ou não? Trazendo então a vinha de luz, no capítulo Crises, quando vos encontrardes em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu à semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade da tua exaltação. E não te esqueças de que toda a crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. E aqui já juntamos esperança com a palavra esperar. Na realidade, esperança deriva, esperar deriva da palavra esperança, em latim. Portanto, já estamos aqui a compreender um bocadinho o que é este esperar. E Emmanuel vem-nos dizer que, nesta passagem, de certa forma, vamos todos ser protegidos. Portanto, pede proteção ao Pai e submete-te à vontade dele, ou seja, submete-te enquanto filho fiel que és.
porque a solução vem, não é? E Rumo Certo, quase no mesmo tema, nos dias difíceis, vem dizer-nos que nesses dias reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os vencestes e a que fontes auriste as forças necessárias para te sustentares e refazeres, durante e depois das fragas sofridas. E agora vejam bem que fiz aquele primeiro slide e depois começa-me o quê? Emmanuel descortinando todas aquelas imagens e outras situações que nós vamos ver aqui. Vista a doença doente amado assumir gravidade estranha, e sem que lograsses penetrar o fenómeno em todos os detalhes, surgiu a medicação, ou providências e ideias a que arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te agravavam a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. E ele ainda vai continuar, mas só para nós percebermos um bocadinho que, como o Emmanuel bem fala, e também mais à frente vai aparecer, muitos de nós ainda não conseguem este voo sublime da fé. Nós olhamos para muita espiritualidade que veio em missão para o planeta Terra e realmente o poder da fé deles através do exemplo é incrível, mas este voo sublime da fé, esta confiança plena em Deus ainda está um pouco difícil. Mas Emmanuel vem dizer-nos de certa forma que ninguém é desamparado e para além disso vem dizer-nos espera, porque está ao nosso alcance uma coisa importante, que é a esperança que ele vem trazer, é a luz da esperança. Ou seja, podemos muitas vezes não conseguir dar o pão, o bem material, podemos não conseguir dar a lição espiritual, ou seja, o conselho, mas todos nós, ninguém está impedido de dar esta esperança aos outros e de ser esta ferramenta nestes dias difíceis. Crises do sentimento que se te afiguram invencíveis pelo teor da angústia com que te alcançava um limo da alma, desaparecem como que por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu à tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação, por tarefas inadiáveis a outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com o edificante apoio afetivo. Tudo isto, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, oferecendo ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Ou seja, aqui Emmanuel dizendo que temos de fazer a nossa parte, senão não conseguimos ser ajudados. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, te sustentará também hoje. Portanto, é imperioso nós nos mantermos fiéis ao cumprimento das nossas obrigações, não é? Ter a paciência e ter o dom de esperar. Outras religiões até falam muito do esperar em Deus, ou esperar com Deus. E isso de esperar em Deus deve ser uma coisa extraordinária, que eu só tenho a sorte de se calhar conseguir em alguns poucos momentos. Mas a realidade é que ter uma encarnação esperando em Deus deve ser incrível mesmo, não é? Porque muitas vezes nós ainda estamos a aprender a cooperar com Deus sem tentar atrapalhar muito, não é? Às vezes atrapalhamos. Agora, esperar em Deus, vejam o poder que isto seria, não é? Trazendo então agora a Assembleia de Luz, Esperança, Casimiro Cunha vem dizer-nos através de versos. O inverno rígido e triste, embora engelhar-se, espera o sol quente e generoso que virá na primavera. Assim, também no caminho, se o pó da mágoa te alcança, não te mergulhes na queixa, nem percas a confiança. Há vozes de experiência na dor que te delicera. Diz a vida,
ama e confia, diz o tempo, espera, espera. E agora vem uma frase que apareceu na música de entrada, que o João escolheu. Para quem cala, Deus fala, que era o que o Roberto Carlos disse na música, não é? Quando eu quero falar com Deus, eu me calo. E aí, e nem de propósito vem em coincidência. Para quem cala, Deus fala, ensina velho rifão. Esperar com Deus, que o tempo é o mestre do coração. E Deus realmente não tem pressa. Ele dá-nos as oportunidades todas para que os seus filhos encontrem este caminho do bem. E há de chegar à nossa altura. Passando então agora para o Evangelho, Paulo vem dizer-nos que depois vamos perceber um bocadinho esta passagem através de Fonte Viva. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. E agora, no capacete da esperança, não é? De Fonte Viva, como vos falei, o capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo que o mal transitório estenda raízes em todas as direções. E aqui nós começamos a pensar, e a certa altura vamos ver uma imagem assim um bocadinho caótica, que é do nosso dia-a-dia, não é? E ele vem dizer-nos, mesmo que esteja tudo a desabar, mesmo que o mal estenda as suas raízes por todos os lados, esperem sempre o bem do outro. Esperem sempre o bem, para além de vocês atuarem no bem, esperem o bem do outro. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros. Aguardar a alegria e a coragem dos tristes com a mesma expectativa do floricultor que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. Por isso mesmo é que eu acho que quando disse o capacete não foi escolhido à toa por Paulo, realmente não foi, porque ele não falou numa touca da esperança, que seria fraquinha, não é? Também não falou no chapéu, porque o chapéu faz lembrar lazer, passeio, diversão ou moda. Falou o quê? No capacete. O capacete que é um símbolo de trabalho, um símbolo de luta, um símbolo de esforço, até um bocadinho, de certa forma, defensiva, e é sempre um objeto individual, não é? O capacete é só usado por aquele trabalhador, não se anda aqui a passar capacetes, e portanto diz que este esforço tem de ser individual, daí ele ter escolhido capacete. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante. E aqui nós já falamos um bocadinho sobre o que é isto de esperar. E já vem dizer, não é uma atitude inoperante, por agir e melhorar continuamente pessoas, coisas e situações, em todas as particularidades do caminho. Portanto, o que é que ele nos deixa de conselho? Para nós regarmos o nosso pensamento com este capacete da esperança e prosseguirmos na certeza de que vamos ser vitoriosos neste bem, não é? Porque a felicidade é indiscutível e ela vai aparecer, esta felicidade que nos fala no Evangelho. Agora, passando para o livro Calma, Emmanuel, no capítulo 31, silencia e espera, vem também continuar nos explicando o que é isto de esperar. No tumulto das inquietações da terra, é provável que encontres, igualmente, os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. Quando possível, habitua-te a entesourar paciência, pela qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás. Talvez para que a travessia de grandes provas, sem risco de soproço nas correntes do desespero. Provavelmente, ainda agora terás suportando a incompreensão de pessoas queridas, geralmente até família, não é? De forma de pretensões e censuras indébitas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera.
Se amigos de ontem se transformaram em adversários de tuas melhores intenções, tolera as zombarias e remoques que te vês objeto e de nada te queixes. Diante de criaturas que te golpeiam conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendas alcançar. Não piores situações em que alguém te coloque. Não te revoltes nem te lastimes. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, estabelecendo a verdade. E para que os irmãos enganados ou enriquecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhes-á simplesmente viver. E aqui esta frase é um pouco pesada, porque nós podemos ser estes irmãos também, não é? Em certa altura. Portanto, bastará simplesmente viver, ou seja, a lei da justiça vai fazer todo o seu trabalho. Portanto, se sofremos destas tais injustiças, não é o nosso papel fazer a justiça divina. E é isso que nos vem aqui dizer, não é? Agora vamos ter aqui só nosso Chico, que vem trazer-nos, através da sua voz, que eu acho que é muito melhor que a minha, o Confia Sempre, que de certa forma vai-nos dizer que todos nós temos como vencer e edificar. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Nosso Chico, dizendo que este confiar sempre deve ser, o seu significado é prosseguir sempre no caminho do bem, fazendo a nossa parte, porque o que é nosso está destinado e o nosso Pai é que cuida desse caminho, não é? Portanto, quem é melhor do que Deus, perfeito, para escolher o nosso caminho. Voltando à Assembleia de Luz, agora no trio da esperança, vem dizer-nos: coração fatigado, na aflição que te vigia, nunca te percas da fé. Trabalha, espera e confia. Por mais que lutes, mais avanças, em triste espinhosa via. Não esmoreças, contudo, trabalha, espera e confia. Ainda vamos continuar, mas eu, ao pesquisar, encontrei esta imagem que eu acho que é extraordinária, porque quando nós estamos numa luta difícil, seja ela qual for, daquelas ou outras que nós tenhamos, não podemos esquecer que há sempre uma porta, há sempre uma janela, há sempre uma escada para o mais alto, que é a oração, não é? E essa vista de lá é esplêndida, é extraordinária. Cada hora te pareça novador que se anuncia, não te afundes em revolta, trabalha, espera, confia. Já não sabes o tamanho da prova que te assedia, mesmo assim prossegue em frente.
trabalha, espera, confia. Encontrarás a cada passo desprezo, descortesia, desculpa servindo mais. Trabalha, espera, confia. Entre os seres mais amados, padeces desarmonia. Não faltes à paciência, trabalha, espera, confia. Que é parece um bocadinho em casa, não é? Não faltes à paciência, nem à desarmonia. Às vezes dá um bocadinho de vontade. Sonhaste com calma aventura e sofres em demasia. No entanto, aguarda o futuro, trabalha, espera e confia. Aguarda o futuro. Nós espíritas já sabemos que nós tivemos começo, mas não vamos ter fim. E já sabemos que o fim para que nos destinamos é a perfeição, não é? Então, para nós devia ser fácil esperar e confiar como a espiritualidade nos vem dizendo. Mas a realidade é que nós ainda temos bastante dificuldade. Então a espiritualidade vem dizer, trabalha, espera e confia. E esta mensagem não é única. Se vocês já repararam, estas três palavras já foram aparecendo ao longo de vários textos. Mas, mais uma vez, em Paulo e Estevão, ele vem também dar-nos esta tal receita, não é? É uma passagem em que o ex-rabino Saulo está com Abigail, não é? E ela está-se a tentar despedir dele, mas ele quer aproveitar todos os segundinhos que tem, no fundo, justo tentar resolver alguns problemas para a sua própria necessidade espiritual, não é? Então, ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso fugaz minuto, Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama, respondeu Abigail espontaneamente. Mas como proceder de modo a enriquecer na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penou-se testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha, esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente. Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, isolara-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, em cooperação com antigos companheiros, acalentava-se a dias de esperanças de se converterem em dolorosas perplexidades. Que providência de adotar contra o desânimo então destruidor? Espera, disse ela ainda, um gesto de ternura e solicitude, como quem deseja esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino, em qualquer circunstância, extremo de caprichos pessoais. Ouvindo-a, Saulo considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Saberia aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo. Confiaria na sua misericórdia. Não desdenharia as oportunidades do serviço redentor. Reconhecia que, de facto, a concordância geral em torno dos ensinamentos do Mestre Divino representava uma das realizações mais difíceis no desdobramento do Evangelho. Mas, além disso, as criaturas pareciam igualmente desinteressadas da verdade e da luz. Concordavam que se fazia indispensável amar, trabalhar, esperar. Entretanto, como agir no câmbio das forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe a mão com mais ternura a indicar as despedidas e assentou docemente. Perdoa. Portanto, ama, trabalha, espera e perdoa. É a receita dela para nós. Agora, Santo Agostinho, que veio explicar-nos o que é isto de ter esperança. Já vimos que ter esperança e esperar estão muito ligadas, elas derivam da mesma palavra, e ele vem dizer que a esperança, tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação ensina-nos a não aceitar as coisas como estão.
Se elas não estão bem, se elas não estão percorrendo o caminho do bem, nós devemos nos indignar. No entanto, vem dizer, não basta só a indignação, tem também a coragem, ou seja, a coragem de mudá-las. Isto é difícil, nós muitas vezes vemos que estamos errando no caminho ou que estamos escolhendo o caminho mais difícil e não temos coragem para mudar, não é? Passando agora para a fonte viva, esperar e alcançar, vem dizer-nos o Emmanuel que, contudo, esperar significa o quê? Persistir sem cansaço. E alcançar significa triunfar definitivamente. Entre o objeto e a meta, faz-se imperioso o esforço constante e inadiável. Esperança, mais uma vez, não é inação. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor de teus desejos. A ingratidão e a dor te visitam o espírito. Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Acho que às vezes é um pouco difícil nós esperarmos e confiarmos sem por vezes chorarmos. Então, acho que se calhar eu acrescentava aqui um meio termo ainda, que é choremos aquele bocadinho e a seguir vá-la para a frente, que é isso que Emmanuel nos está a dizer aqui. Não percamos muito tempo. Aliás, ele diz mesmo não chores. Eu já digo, pronto, não se perca muito tempo a chorar, vamos tentar avançar, não é? Mas realmente não chorar às vezes é difícil e é uma forma de nós, ainda neste estado em que nos encontramos, conseguirmos desanuviar, de certa forma desabafar. Mas se chorarmos, choramos aquele bocadinho e a seguir levantar a cabeça e lá vamos nós. Porque não esqueçamos que a espiritualidade também está sempre connosco, como nós já vimos. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. E aqui eu trago-vos a imagem de um surfista. Um surfista, quando está num concurso, ele espera a melhor onda, não é? Porque ele sabe que ele vai conseguir. Eu não sou surfista. Atenção, aqui há uma leiga a falar sobre surf. Pode haver aqui surfistas, mas ele há de esperar a melhor onda para ter a melhor performance, não é? Para ter a melhor pontuação. E é isso que a espiritualidade nos está a dizer. O êxito não é tu seres imediato, tu seres impulsivo. É tu saberes agir, perseverar e esperar o momento certo, que é o momento de Deus. No Antigo Testamento, não é? No Evangelho segundo Isaías, também nos vem dizer: porém, os que esperam no Senhor adquirirão sempre novas forças, tomarão asas como de águia, correrão e não se fatigarão, andarão e não desfalecerão. Portanto, naquelas situações difíceis, nós temos de ter a confiança de que o melhor caminho é o que o nosso Pai está a trazer para nós naquele momento. E às vezes é difícil ver isso, porque o caminho tem muitas pedras, tem muitos espinhos, é muito difícil e doloroso, mas a realidade é que nós temos de saber, mesmo que não estejamos a ver a meta lá no fundo, a meta de certeza absoluta que vai ser extraordinária e nós temos um aprendizado grande a fazer. Por muito difícil, e nós vimos várias situações muito difíceis no início, que elas possam realmente ser e são de certeza, mas nós de certeza que tivermos esta confiança e soubermos esperar, vamos ter as ferramentas certas, como já dizia no Evangelho. Depois da morte, no Fé, Esperança, Consolações, vem dizer-nos então que a fé é a confiança da criatura em seus destinos. É o sentimento que a leva à infinita potestade, que é divindade, é a certeza de estar no caminho que vai ter à verdade. A tal verdade que também saiu na música, não é? Sou o caminho, verdade e a vida. É a verdade que Jesus nos veio trazer. A fé cega
é como um farol cujo vermelho clarão não pode transpassar um nevoeiro. A fé esclarecida é o foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. Portanto, ninguém vai adquirir esta fé sincera, esta fé robusta, sem ter passado por várias dúvidas, sem ter passado por angústias, sem ter passado por dificuldades. Ninguém, não é? Porque não há filhos escolhidos por Deus para terem sido isentados deste tipo de caminho. Todos nós passamos e os espíritos puros também haverão de o ter passado. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, mas agora ao ponto 7, que é a paciência. A paciência também é uma caridade que deveis praticar. Desculpem, a paciência também é uma caridade que deveis praticar, ensinada pelo Cristo, está aqui repetido, enviado por Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Portanto, o Evangelho diz-nos mais uma vez, o sofrimento, a dor é uma bênção que Deus escolheu para os seus eleitos, não é? Para aqueles filhos que já estariam preparados para receber essa mesma dor. E se nós pensarmos, temos vários espíritos que vieram aqui em missão ao planeta Terra e eu não me lembro de nenhum que não tenha sido, em certa forma, sofredor. Isso já é uma mensagem. Aliás, temos o próprio Jesus Cristo, mas poderíamos pensar em outros tantos e não houve nenhum que não tivesse vindo sofrendo, não é, de alguma forma. E, portanto, acho que isso é uma grande mensagem. Depois também, de que é que nos adianta a nós, de certa forma, nos afligirmos quando estamos na luta? Se nós cruzarmos os braços, se nós pararmos a meio da meta, não vamos aprender nada, não é? E aquela dor, de alguma forma, vai nos ensinar, vai trazer aprendizado para o nosso próprio espírito. Para além de que não podemos esquecer que a dor é finita, mas o aprendizado que vem dela vai ser infinito, porque vai ficar em nós enquanto espíritos. Portanto, em situações de dor, eu sei que é difícil, e não sou só eu, a espiritualidade mais à frente vai dizer, mas devemos bem dizer a Deus, porque Ele é perfeito e a caminhada que nós vamos fazer é a caminhada para a felicidade que é inevitável. Portanto, temos de fazer o nosso papel tentando ajudar. Este espírito amigo, não é? Vem então dizer-nos que a vida é difícil. Olha, cá está. A vida é difícil, eu sei. Portanto, ele já está a dizer-nos, eu sei. Eu não estou a dizer isto de ânimo leve, eu já passei por isto. Ela se compõe de 1000 insignificâncias, ou seja, de 1000 nadas, que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. E então, posto na balança, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Portanto, mais uma vez, somos tão amparados que nós não temos a mínima noção. E em todos os momentos. Para além disso, ele também vem dizer-nos que muitas vezes estas dores que nós temos, não estou a falar daquelas iniciais, mas as dores do dia-a-dia, digamos assim, são 1000 insignificâncias. E aí, por exemplo, tínhamos uma imagem de um pneu furado. O que é um pneu furado num dia? Acontece, mas se calhar para mim, se acontecer naquele dia, eu vou já perder a paciência, perco com todos, fico mal-humorada e se calhar não havia essa necessidade, porque se calhar aquele pneu furado livrou-me de alguma situação que poderia ter sido muito maior, como por exemplo o acidente. Eu é que não pensei no quão amparada eu fui antes, não é? O fardo parece menos penoso quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos, que o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e nada fez que pudesse ser reprovado, enquanto que vós, tendes que espiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Sendo
aprendiz espírita não verdadeiro ainda, que é o que nós já aprendemos. Agora, passando para São Tomás de Aquino, ele nasceu em Itália em 1225 e era um frade católico na altura. E ele, para a altura, veio trazer vários conhecimentos que eram bastante avançados. Ele veio tentar ligar a esperança com a fé e a caridade. Ele vem dizer-nos: se um homem se deve apegar à esperança como um navio à âncora, há, entretanto, uma diferença entre a âncora e a esperança. A âncora está fixada para baixo. A esperança, ao contrário, está fixada no mais alto, isto é, em Deus. Deves ter de início a fé para conhecer a verdade. Em seguida, a esperança para colocar o teu desejo no verdadeiro fim. Enfim, a caridade, pelo qual o teu amor será totalmente retificado. Voltando outra vez à vinha de luz, agora saibamos confiar, vem dizer-nos: Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O Mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. E nós vemos isso sempre. Jesus espera sempre por nós. Muitas vezes mandando-nos vários sinais, vários alertas, mas Ele está sempre lá no final da meta à nossa espera. Pede apenas combate ao pessimismo crónico. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes e nós vemos muito isso. São aquelas pessoas que se sentem sempre nas trevas, mesmo que o sol o esteja acalentando, mesmo que tudo esteja, que os pássaros estejam cantando, aquelas pessoas sentem-se em trevas. Vemos que são aquelas pessoas que veem a baixeza até nas criaturas mais dignas. São aquelas que vivem sempre na desconfiança, que suspeitam de tudo e de todos. E, de certa forma, essas pessoas não estão aptas para ter uma colaboração produtiva, não é? Quando nós estamos neste estágio de derrotistas intransigentes, nós não vamos conseguir fazer qualquer serviço nobre, não há hipótese, não é? Quando estamos desorientados, quando estamos inquietos, não há muito o que fazer. E se nós aprendemos, ainda agora estamos a começar a tentar ser úteis de acordo com o Evangelho, não é? O que é que faria se nós começássemos na aflição e no desespero? Não é? Portanto, ter fé, como diz no Consolador, que é, no fundo, o que vem ser definido nesta questão, que é 354, é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei com toda a certeza, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude da sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. E esta frase, mais uma vez, é aquela frase do esperar em Deus. Faça-se no escravo a vontade do Senhor. É ser o filho fiel. Emmanuel vem então explicar-nos que a fé é mãe da esperança e da caridade. E, por outro lado, também é filha do sentimento e da razão. Sem isso, nós não conseguiríamos. É preciso... desculpem, agora é o poder da fé, mas tínhamos visto 1, 2 e 3, agora vamos ver o ponto 4.
é preciso evitar confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca a sua mesma confiança mais em Deus do que em si mesmo, porque sabe que, como simples instrumento da vontade divina, ele nada pode sem Deus. Essa é a razão por que os bons espíritos vêm em sua ajuda. E aqui eu trago-vos uma história, não sei se cá estão os pais ou não, mas a história de uma criança de evangelização, porque eu acho extraordinária. Aquelas crianças, estamos a falar sobre Evangelho, e a certa altura aquela criança diz: eu tenho a certeza absoluta que a espiritualidade me ajuda. E eu perguntei-te, mas porquê? Como é que tu sabes isso? Então a menina foi contando a história. Ela disse: nós sempre fazemos o Evangelho no lar. E no nosso prédio, a porta do prédio está sempre aberta, porque a fechadura não funciona, mas já estava assim há muito tempo e nunca ninguém quis saber disso. E houve um dia que nós estávamos a fazer o Evangelho e o pai foi intuído para reforçar a fechadura do próprio apartamento daquela família. E o que é que aconteceu? Passado menos de uma semana, tinham percebido que todo o prédio tinha sido assaltado, porque os assaltantes conseguiram entrar nesse prédio, conseguiram entrar nos outros apartamentos, só não tinham conseguido entrar num único, que era dessa tal família, dessa tal criança. E elas achavam que, e bem, não era a fechadura, era a espiritualidade que ia sempre à casa delas no momento do Evangelho. E, portanto, aquela família estava reforçada com a fechadura do Evangelho. E, portanto, é isso que o Evangelho nos vem aqui dizer nesta passagem. Nós realmente somos sempre abençoados. Nós temos é de fazer a nossa parte, porque o caminho tem de ser feito, tem de ser caminhado, só pode ser caminhado por nós, mas se nós conseguirmos facilitar a espiritualidade, de certeza que nos vai conseguir ajudar. E para terminarmos, trago-vos o ato de fé na ação e caminho, como eu falar então sobre o que é isto, mais uma vez, de confiar em Deus. E ele diz, em todo um instante, ele não diz só nos momentos em que eu estou feliz, em todo um instante confio em Deus. No que faço, penso em Deus. Com quem vivo, amo a Deus. Por onde sigo, sigo com Deus. No que acontece, Deus faz o melhor. Tudo o que tenho é bênção de Deus. Queria agradecer a vossa atenção, esperando que tenha sido a oportunidade de estarmos aqui com a espiritualidade, com os nossos amigos que também estão aqui desencarnados e que eles nos possam acompanhar e que Jesus possa ir no nosso coração. Muito obrigada pela vossa atenção. Então, boa tarde mais uma vez. Falar de confiar. Enquanto eu estava aqui este bocadinho, eu lembrei-me de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso um dia desesperou quando decidiu trocar o judaísmo pelo cristianismo, quando foi a casa, quando o pai o expulsou, quando deixou de ter dinheiro, de ter profissão, de ser reconhecido socialmente. E quando tudo isto acontece, ele estava ainda no início daquilo que iria ser, estava a fazer a sua preparação para todo o apostolado que ele teve ao longo de 30 anos. Neste momento ele vai adormecer, próximo de Tarso, e vai ter um sonho. É um encontro espiritual que ele tem com Estevão, o primeiro mártir do cristianismo e do qual ele foi responsável, ou um dos responsáveis, e com a sua noiva, irmã de Estevão, que mais tarde, pouco depois, seguiu o irmão para o plano espiritual. Quem nos conta isto é Emmanuel, no romance Paulo e Estevão.
Nessa hora, e porque estamos a falar de confiar, nessa hora Abigail dá-lhe um lema, como diz Emmanuel, o lema de Abigail para a vida. E qual é a primeira norma, vamos dizer assim, o primeiro conselho que ela lhe entrega? Ama. É que ninguém vai chegar a Deus se não amar. Nenhum de nós vai conseguir alcançar essa confiança plena em Deus se não aprender a amar como Jesus nos ensinou. Mas Paulo coloca imensas dificuldades exatamente porque era difícil amar especialmente os inimigos. E é muito difícil amar os inimigos. Então Abigail vai-lhe dizer que enquanto ele vai aprendendo a amar, há uma outra lição que ele tem que fazer. Ele tem que confiar. E é exatamente isso que ela lhe vai dizer. Confia, Paulo. E o que é confiar, como nos diz Emmanuel? Confiar é ter esperança, não nesta existência, que nós sabemos que ela tem muitas dificuldades. É, apesar da dificuldade, confiarmos que Deus caminha ao nosso lado e que nos traz, através do inúmero amparo que nos distribui, Ele traz-nos sempre algo para nos ajudar a ultrapassar as nossas dificuldades. Bom, quando aqui chegamos, Paulo volta a colocar os seus entraves a este lema que Abigail lhe vai dando, e ela a seguir vai-lhe contar que enquanto ama, enquanto espera, ele tem que trabalhar. A terceira norma é que ele trabalhe. Trabalha em favor do próximo, trabalha em favor de si próprio. Como nos foi dizendo a Bárbara, trabalhemos para que nos iluminemos. Foi isso que Emmanuel, quando a Bárbara trouxe aqui a definição de fé, fé é iluminarmos-nos interiormente, para que deixemos de pensar e de sentir como eu creio e saibamos que é exatamente a presença de Deus nas nossas vidas que está presente todos os dias e em todas as horas. Eu sei que apesar da dificuldade que Ele me entrega, Ele ama-me e dá-me aquilo que eu consigo carregar. Mas neste caminho de ama, confia e trabalha, ama, espera e trabalha, qual é o corolário das nossas existências para esperarmos em Cristo? É perdoarmos. Para nós confiarmos na vida, para nós confiarmos no nosso irmão, que é nosso amigo, porque nos inimigos não podemos confiar, como sabemos, nós temos, acima de tudo, que aprender a perdoar. Com este caminho, nós chegamos à fé, à iluminação interior e à ligação ao nosso Criador. É um trabalho muito duro de fazer, porque temos que nos ultrapassar a nós próprios. Mas pouco a pouco, e hoje o degrau que a Bárbara trouxe, foi aprender a confiar. Mas a lição e o lema de Abigail para Paulo foi exatamente este: ama, espera, de esperança, confia, não é? Trabalha e perdoa. Que possamos aprender pouco a pouco cada uma das lições que o Mestre nos trouxe e que veio ao nosso encontro, para que possamos sair desta reencarnação melhor do que nela entramos. Somos endividados? Somos, mas também somos abençoados. Nunca nos esqueçamos disto. Somos muito abençoados.
apesar das dificuldades que o mundo nos traz, que nós construímos lá no nosso passado, mais próximo ou mais longínquo. E vamos então à nossa prece. E envolvidos nesta atmosfera de paz, de serenidade, vamos ao encontro do nosso Mestre. Vamos falar-lhe da nossa alegria por aqui nos encontrarmos hoje. Da nossa alegria por podermos ouvir as mensagens que esta doutrina abençoada nos deixou. Que o Evangelho bendito, com 2000 anos, mais de 2000 anos, nos traz e que são tão recentes hoje como eram quando Jesus andou pela terra. É com muita gratidão, Mestre amado, que nos reunimos em vosso nome e que recebemos este banquete de vibrações de luz e de paz. Que possamos, Senhor, colocar pouco a pouco estas sementes no nosso jardim, regá-las com a nossa boa vontade e o nosso esforço, para que elas produzam, para que elas, Senhor, frutifiquem e possamos iluminar os nossos espíritos e possamos ganhar um pouco de luz e possamos um dia encontrar-vos para esse banquete divino, em mundos mais evoluídos, em mundos mais esperançosos. Ajudai-nos a trilhar este caminho com esperança, com fé, com perseverança e boa vontade. Ajudai-nos a encontrar dentro do nosso coração a erva daninha e a semear, pouco a pouco, as sementes do vosso Evangelho. Que a vossa paz, Mestre, possa alcançar o mundo lá fora, possa envolver cada coração, em especial os caídos, aqueles que sofrem, Senhor, aqueles que clamam por Ti e também aqueles que não Te conhecem. Que vós, Mestre, dirigente deste planeta e pastor de todos os corações, que vós, Senhor, possais conduzir cada uma destas ovelhas ao vosso redil e abençoar-nos, Senhor, em todos os momentos das nossas vidas. Sede conosco, Mestre amigo, hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Estão encerrados os nossos trabalhos. Quem trouxe águas, não se esqueça de as ir buscar. Muito obrigada e um resto de bom fim de semana. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.